A arte medieval. As mais destacadas manifestações artísticas medievais eram quase sempre ligadas à religiosidade. Essa característica era resultado natural da influência que a Igreja exercia sobre a cultura do período. Conheça um pouco sobre essa arte e sobre essa influência. Meu nome é Elaine Abreu, você está no Entrando na História e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A arquitetura se destaca entre as mais conhecidas expressões da arte medieval. Você sabia disso? Sendo as grandes catedrais seus maiores exemplos. Os vitrais das grandes catedrais também ocuparam um espaço expressivo na detalhada e admirável arte medieval. Na literatura da Idade Média, os letrados encontraram meios muito singulares de expressar os sentimentos, as angústias e as preocupações dos habitantes do mundo feudal. A música se mescla à poesia e à literatura, resultando quase sempre em manifestações teatrais que ocorriam continuamente perto das regiões mais habitadas. As principais manifestações artísticas da Alta Idade Média resultaram em elementos portáteis, ou seja, que poderiam ser levados pelo homem, como desenhos, pinturas, elementos decorativos de metal e trabalhos com pedras e metais preciosos. No fim da Idade Média, durante o reinado do rei franco Carlos Magno, ocorreu um aumento da valorização da cultura clássica, orientado pelo próprio rei. Nessa época, foram elaborados vários manuscritos ricamente ilustrados. Esses manuscritos, com pinturas e desenhos detalhados de algum acontecimento ou ideia que o contexto ou texto de um livro queria expressar, ficaram conhecidas como iluminuras, que servia também como fonte de informação visual para aqueles que, sendo a maioria da população da época, que não sabiam ler, que eles pudessem entender, ressaltando os pontos mais importantes. Cabe ressaltar que quase sempre essa arte era religiosa, retratando ensinamentos e episódios bíblicos. Entre os séculos XI e XV, a história europeia se desenvolveu com duas formas de manifestações artísticas, o românico e o gótico. A arte românica caracterizou-se pelo uso de abóbadas para a construção da parte central da cobertura das grandes catedrais. De forma arredondada, as abóbadas passavam ao adorador a ideia de uma figura infinita sem início e sem fim. As paredes eram largas e as janelas eram muito pequenas, o que mantinha o interior relativamente escuro. Essas igrejas, às vezes em forma de cruz com duas entradas laterais e uma frontal, eram compostas por naves laterais, pelas quais os peregrinos poderiam se deslocar sem trabalhar o serviço religioso que ocorria na nave central. A arte gótica nasceu enquanto a arte românica ainda produzia suas edificações. A diferença entre as duas, porém, é notável. Logo na fachada principal é possível perceber a quase ausência do arco românico, ou seja, arredondado, que marca a forma das pontas e das janelas desse estilo. O gótico trouxe consigo os arcos ogivais, dando às portas e janelas uma forma pontuda, característica da arte gótica. Ainda do lado de fora também é possível perceber as grandes torres que fazem parte da fachada das novas catedrais. Os vitrais são marcas muito importantes. Consiste de grandes janelas com vidros coloridos, nas quais se pode, por exemplo, acompanhar todo um relato bíblico. Esses são exemplos da arte medieval. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu comentário e, claro, se inscreva.